Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui reunido com todos vocês. Falar sobre crime de estupro e projeto Aurora, Minha Aurora, é muito importante. Tenho defendido isso, que nós precisamos falar sobre o crime de estupro, entender o crime de estupro e verificar como que ele acontece na nossa cidade, né? O projeto Minha Aurora, ele é criado dentro de um contexto na cidade de Petrópolis. Em 2018, nós tivemos um boom de estupro. Foram registrados no ano de 2018 141 casos de estupro. Isso significa que a cada 3 dias nós temos uma vítima de estupro. E essa preocupação fez com que eu me reunisse com a doutora Mary Laura, que é a diretora do PRPTC de Petrópolis, e a gente tentasse arranjar uma solução, alguma forma que a gente pudesse abraçar essa vítima. O que acontece? Nós estudamos o caso, todos os 141 casos, e percebemos que 70% dos casos de estupro acontecem dentro de casa. E 70% desses casos são contra crianças. E diante desse fato, nós estudamos também os dados do Rio de Janeiro, que não é discrepante dessa realidade. No estado do Rio de Janeiro, em 2018, por exemplo, foram 5.300 vítimas de estupro. 4.500 dessas vítimas foram mulheres, 70% menores de casa, 70% menores de idade e essas outras 70% dentro de casa. Então, isso é muito importante para a gente perceber uma realidade. A maioria dessas vítimas de estupro são meninas, a maioria são menores de idade e nós precisamos entender esse crime e falar sobre ele. E aí foi criado o projeto Minha Aurora. O projeto Minha Aurora tem por finalidade a criação de cartilhas. Então, foram distribuídas 10.000 cartilhas nas escolas públicas, nas UPAs, com o objetivo de esclarecer o seguinte: fui vítima de estupro, e agora? O que preciso fazer? E essas cartilhas ilustrativas foram explicando passo a passo a necessidade de se procurar imediatamente uma delegacia de polícia para que nós consigamos recuperar os vestígios de forma célere. Um espermatozoide, por exemplo, no ânus ou na vagina, ela dura até 72 horas. Então, a importância de se procurar, num primeiro momento, a delegacia para que a gente consiga colher esse vestígio. Na delegacia, ela é encaminhada para o ML, no ML se colhe esses vestígios e ela vai, posteriormente, ser atendida numa UPA ou num hospital para tomar toda a medicação, coquetel anti-AIDS, para tomar as diversas injeções que precisa no caso de relação sexual. Então, tudo isso foi esclarecido nessas cartilhas. E esse programa teve como objetivo a realização, portanto, nas escolas, falar com adolescentes, porque ali encontram-se as nossas maiores vítimas de estupro. São justamente essas crianças e adolescentes. E como são feitas essas palestras? É levar essas crianças como que acontecem os casos concretos. Então, as palestras são baseadas em casos concretos. O primeiro caso que a gente sempre leva, que é muito interessante, e que enfrentei esse caso a primeira vez quando ainda delegada de Teresópolis, é o que nós chamamos de estupro cibernético. Nós tivemos um caso com uma menina de 12 anos em Teresópolis, que uma mãe aparece na delegacia pedindo ajuda porque ela chega em casa e encontra a sua filha se masturbando na frente de um computador, na webcam, e um idoso do outro lado. E ela vem contar o que aconteceu. Essa menina de apenas 12 anos, ela entra na internet ela começa a jogar esses jogos online, a começar a falar com uma pessoa do outro lado, acreditando que também era um adolescente. E aí ela começa a falar onde ela mora, quem mora com ela, quem são seus familiares. O Facebook e o Instagram
aberto para que qualquer pessoa consiga acessar esses dados dessa vítima. E assim ela foi conversando com o agressor por meses. E depois de 3 meses, esse outro homem que encontrava-se do outro lado, ele liga, vira para essa menina e fala assim: olha, ligue a sua webcam agora. Aí ela liga e se vê deparada com um homem de aproximadamente 60 anos. E ele vira para essa menina de 12 anos e fala assim: olha, eu sei, Maria, onde você mora. Eu sei quem são seus familiares. Eu sei que você tem um irmão. Eu sei onde você estuda. Se você não começar a se masturbar e praticar atos sexuais, eu vou aí e vou matar a sua família. E uma menina de 12 anos começa a praticar atos sexuais em si mesmo, mediante uma ameaça, e veja, de um homem que sequer estava no mesmo estado que ela. Então, esses casos de estupro cibernético têm chamado a atenção e as crianças precisam saber, os adolescentes, e tomar cuidado com esses casos, saber o que compartilham na internet. Saber, por exemplo, que não se deve divulgar tudo no Facebook, no Instagram, conversar numa sala de bate-papo com outra pessoa que você acredita ser um adolescente. Nunca se sabe quem está do outro lado. Então, esse é um dos casos, por exemplo, que nós abordamos nessas palestras. O segundo caso, que é o caso mais recorrente, que é justamente um exemplo dessa estatística que nós estudamos no projeto Minha Aurora, são os abusos sexuais dentro de casa. O exemplo que nós falamos é um caso que aconteceu quando eu ainda era titular na 106. Uma mãe procura a delegacia aos prantos, muito nervosa, porque a filha, ela foi chamada no colégio porque a filha teria sido abusada, possivelmente pelo seu avô. E como isso teria acontecido? Essa menina de apenas 6, 7 anos, ela vai para o colégio e, chegando no colégio, a professora pede para que ela leve a amiguinha que tem uma deficiência no banheiro. Quando essa amiga com deficiência tira a roupa para ir no banheiro, essa menina, ela começa a beijar as partes íntimas da amiguinha no banheiro. E essa amiga com uma deficiência chama a tia, porque percebe que não era normal, e explica que a amiga havia beijado o bumbum, as partes íntimas, e pede ajuda para a tia, e a tia pergunta para ela: querida, por que você fez isso com a sua amiguinha? E ela fala: mas tia, eu estou fazendo apenas o que o meu avô faz comigo em casa. E a mãe, muito preocupada, foi chamada no colégio e inicia-se uma investigação para saber se aquela criança havia sofrido algum abuso sexual pelos seus parentes, no caso o avô. Esse exemplo especificamente reflete a maior parte dos crimes de estupro, os 70% dos casos investigados aqui em Petrópolis. São crianças, meninas que são abusadas normalmente por algum familiar. Quando essa mãe tem que se ausentar para trabalhar e ela deixa com um vizinho, com um padrasto, com um avô, e vão acontecendo esses toques indesejados, esses casos de estupro e de violência sexual dentro do âmbito familiar. E é uma questão que precisa ser discutida porque a criança normalmente ela se sente culpada, constrangida. E isso é muito importante para que esse vínculo de confiança seja fortalecido com os pais, que haja um diálogo para que a criança, quando aconteça isso, possa contar com a mãe. Por isso que, na maioria das vezes, nesses casos, a vítima ela conversa com um professor no colégio, porque ela fica com vergonha de contar para a mãe que o padrasto está abusando ou que um avô está abusando dessa criança. Então, por conta disso, a importância de se falar também com os professores, para que eles estejam alertas ao sinal, aos primeiros sinais de abuso sexual. Veja, por exemplo, ontem eu estava de plantão na delegacia e atendi um caso de uma menina que não foi estuprada no nosso estado, foi em outro estado, mas uma menina de 12 anos, que quando a mãe conhece o padrasto, vai se mudar para outro estado, e essa menina tinha 6 anos. Foi quando os atos sexuais, as primeiras agressões sexuais aconteceram. Essa menina, quando tinha 8 anos de idade, esse padrasto vira para ela, começa a colocar ela para assistir filmes de conteúdo de pedofilia, para passar a sensação para essa criança que aquilo ali era uma coisa normal
e aos 8 anos começa a praticar, por exemplo, sexo anal com essa criança, porque falando que ela já tinha um corpo. Até que aos 12 anos, essa criança tenta o suicídio. E aí esse caso vem parar na nossa delegacia. Uma criança extremamente debilitada. A mãe, quando se separa desse padrasto, ela se sente encorajada para contar para a mãe o que estava acontecendo. E esse é o exemplo dos casos que acontecem dentro dessa taxa de 70% desses crimes. E, por fim, o terceiro caso que nós abordamos na palestra também, para chamar a atenção desses jovens, são os casos de estupro de vulnerável por conta da embriaguez. Cada vez mais tem sido frequente jovens em festas regadas à bebida alcoólica, regadas à droga, esses jovens se colocando em situações de vulnerabilidade. E aí, diante desse fato, as relações sexuais não consentidas ou com a vontade viciada. E essas meninas vêm procurando, deixando claro que o estupro pode acontecer com meninas ou meninos, mas de forma mais recorrente com as mulheres. E elas vêm na delegacia porque se viram numa festa, embriagadas e acordando no dia seguinte sabendo que manteve relação sexual, às vezes com 3, 4 homens. Casos graves que foram investigados, independente da classe social, a classe mais baixa ou mais alta, mas casos que precisam ser discutidos para que esses jovens tomem consciência do risco que eles correm. E é um grave dano que se causa a esses adolescentes, que causa um dano psicológico que precisa de um acompanhamento. Então, essas palestras têm tido um resultado muito positivo, um vínculo de confiança com a Polícia Civil, para que eles vejam a Polícia Civil também como pessoas próximas a esses adolescentes, para que possam contar conosco com uma investigação. E aí, assim, esse foi um viés do projeto Minha Aurora. A distribuição de cartilhas que são disponibilizadas, por exemplo, no Facebook da 105DP, em que se consegue também na internet do projeto Minha Aurora. E o outro viés também super interessante do projeto Minha Aurora, em parceria com a doutora Mary Laura, é que, por exemplo, essas vítimas de estupro, quando chegam na delegacia e são encaminhadas para o IML, essa amostra que é recolhida da vagina ou do ânus para saber a presença do espermatozoide, era encaminhada ao ICCE do Rio de Janeiro. Porque aqui em Petrópolis e nenhuma outra cidade do interior havia um microscópio ou um laboratório específico para espermatozoide, para analisar a presença de espermatozoide. Então, colhia-se uma amostra e enviava ao ICCE-SED. Essa amostra demorava meses, porque imaginem, todo o interior do Rio de Janeiro desembocar apenas num ICCE, num IML da capital. Então, essa resposta demorava meses. Então, com o projeto Minha Aurora, foi adquirido, por doação da sociedade civil, um microscópio de alta tecnologia que ela percebe a presença de forma imediata se há espermatozoide ali no material coletado da vítima. Formou-se também, para os peritos que vão em perícia de local, um kit PSA, que é um kit como se fosse um kit de gravidez, que quando você passa a amostra naquele kit de gravidez, ele dá afirmativo para 2 pauzinhos, é porque tem a presença de sêmen ali. Então, isso, por exemplo, em local de crime, hoje a nossa perícia de Petrópolis, por conta do projeto Minha Aurora, ela já consegue fazer essa análise em locais de crime, onde há, por exemplo, a suspeita de que aquele local de crime esteja relacionado com uma violência sexual. Então, hoje o nosso laboratório está equipado com esse material. Claro que a amostra não deixa de seguir para o ICCE-SED para uma contraprova, para efeito de corroboração, mas o delegado de polícia já possui de imediato, pelo menos para nortear, às vezes, uma prisão em flagrante, um pedido de prisão temporária, a possibilidade de saber se esse espermatozoide na vítima, em dentro de 20 minutos, já está presente naquela amostra recolhida pelo médico legista. E também, num terceiro aspecto dentro desse viés, é tentar, ao máximo, evitar a revitimização. Porque o que acontece é que essa vítima de estupro, ela chega na delegacia, ela tem que contar o que aconteceu com ela. Ela chega no ML, ela conta novamente o que aconteceu com ela.
Ela chega no hospital, ela tem que novamente contar o que aconteceu com ela. Ela chega em juízo, ela vai contar novamente o que aconteceu com ela. E ela tem que reviver momentos de dor por diversas vezes. Então, hoje, o que nós tentamos é encaminhar as crianças para o NAP, para a oitiva no NAP, que é um núcleo de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de estupro. Então, as crianças são encaminhadas para que seja feita uma oitiva qualificada por psicólogos, né? E sempre que possível nós não ouvimos em sede policial para que ela seja ouvida no NAP e evitar que ela seja ouvida novamente no IML. Nós encaminhamos a oitiva dessa vítima, esse termo de declaração, sempre que possível nós encaminhamos para o perito, para evitar que o perito novamente ouça aquela vítima. Então, ouvir normalmente a mãe, o comunicante, não precisar ouvir a vítima novamente. E deixar preferencialmente para a oitiva de crianças sejam feitas no NAP, que é um núcleo que funciona na cidade de Petrópolis, formado por alguns psicólogos. Então, esse é o trabalho que nós temos feito com o projeto Minha Aurora. O crime de estupro diminuiu no ano de 2019, foram 20 casos a menos. Em 2020, causou preocupação o período de pandemia. Nós estamos vivenciando nesse último mês pelo menos 8 casos de crime de estupro registrados apenas na 105, que é um número alto durante a pandemia, muito provavelmente por causa desse convívio familiar, das crianças que não estão indo para a escola, das crianças que estão ficando em casa com esses parentes, e isso tem causado preocupação. Então, por isso, a importância de se divulgar as cartilhas e a gente falar sobre o crime de estupro. E esclarecer a população que aqui em Petrópolis, por exemplo, as nossas maiores vítimas não são estupradas por desconhecidos. São raros os casos em que uma vítima é abusada porque pegou um táxi ou um Uber e foi abusada por um desconhecido. Não. A nossa maioria dos casos em Petrópolis, e seguem a estatística do Rio de Janeiro, as vítimas são estupradas por conhecidos e normalmente familiares, dentro da própria casa. Então, precisamos alertar as mães, os professores, os médicos, para esses sinais de depressão da criança, de tentativa de suicídio, de comportamentos depressivos, e sempre, na dúvida, fazer um contato com os órgãos que dão esse auxílio, como a Polícia Civil, às vezes um núcleo de atendimento dentro do município, com psicólogas, para que despertem e que a gente denuncie. A importância de denunciar é porque quando se denuncia na primeira vítima, esse avô, esse padrasto, não vai abusar de todas as netas, de todas as filhas, possibilitando muitas das vezes a prisão na primeira vítima e evitando que esse trauma se perpetue por várias gerações. Então, essa é a minha palavra aqui hoje, brevemente para todos vocês, e eu agradeço muito a oportunidade, nesses 10 minutinhos, de poder falar do projeto Minha Aurora. Muito obrigada.